Bom, eu queria começar direcionando uma frase que eu gosto, que eu acho interessante, sobre o que é a sustentabilidade, né? Que seria a gente satisfazer as nossas necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as próprias necessidades. Tá? Então, ter isso como norte, tá? Quando a gente fala de sustentabilidade daqui para frente, eu estou falando de como a gente manter o nosso estilo de vida, ou qual estilo de vida a gente precisa ter para que as gerações futuras possam satisfazer as suas próprias necessidades. Tá? Deixa eu ver se está aqui. Tá. Porque vamos pensar por um instante. Se todo mundo do planeta tiver o mesmo hábito, levar o mesmo estilo de vida que a gente leva, que você leva, pensa sobre isso. Quanto tempo você acha que o planeta esgotaria, que a humanidade deixaria de existir porque não teria mais recursos no planeta? Tá? Essa pergunta é para doer mesmo, porque o que acontece? Eu olho para mim, para as coisas que eu faço, e eu adquiri um estilo de vida espartano, de certa maneira. Eu olho para as minhas necessidades, eu sei que um planeta não é suficiente para atender as minhas necessidades dentro daquilo que eu considero mínimo para mim. E isso é preocupante, porque eu tiro tiro pesos da minha mochila, e ainda assim eu sinto que eu preciso de mais de um planeta. Eu sinto não, tipo, dados me falam que eu preciso de mais de um planeta para manter meu estilo de vida, eu tenho que mudar coisa. Eu trabalho com tecnologia, equipamentos tecnológicos, por exemplo, são coisas que consomem o planeta. Tá? Então a gente precisa desenvolver essa consciência, tá? A gente precisa entender que a gente leva um estilo de vida que, para essa conta fechar, algumas coisas acontecem. Primeiro, que a gente compromete as gerações futuras, ou a gente acaba por comprometer pessoas nesse momento. Tá? Então, quando a gente tem Você imagina que a gente trabalha com a média. Quando a gente está acima da média, porque tem pessoas abaixo da média. Então, em detrimento, o que eu faço, as minhas escolhas hoje, elas determinam a qualidade de vida de outros seres humanos, nessa geração ainda. Então, se isso que a gente faz, se a gente pudesse ser levado até o infinito, porque a gente encontrou um equilíbrio, ainda assim esse equilíbrio custa a outros seres humanos, então a gente não encontrou um equilíbrio ético. Tá? Então, para se falar de sustentabilidade realmente, a gente precisa falar de algumas coisas. Tá? Então, a gente precisa, os pilares da sustentabilidade, para um projeto ser sustentável, ele tem que ser ecologicamente correto, ou seja, a gente tem que utilizar os recursos do planeta na mesma taxa, no mínimo na mesma taxa do que eles se renovam. Esse projeto tem que ser economicamente viável, tá? A gente precisa poder pagar por ele. Ele precisa ser socialmente justo, ou seja, a gente não pode estar consumindo alguma coisa à custa da escravidão ou da pobreza de outra pessoa. E, por fim, ele tem que ser culturalmente diverso. Culturalmente diverso talvez seja o ponto onde essas soluções práticas domésticas talvez seja um pouco mais difícil da gente atingir, não que não seja, não que seja impossível, mas talvez seja um pouco mais difícil da gente considerar agora nessas soluções práticas, mas tenha isso em mente. Tá? Então, vou começar contando um pouquinho de uma história de como eu cheguei, como a minha horta, tá? A primeira horta que eu fiz me ensinou sobre meu lixo e meus hábitos alimentares. Tá? Parte da minha transformação, do meu caminho pessoal, se deu quando eu decidi fazer uma horta. E isso não data de tanto tempo assim, talvez 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu decidi plantar, e eu já entendi o mínimo assim, que a gente coloca o resíduo na própria terra,
para que esse resíduo ele vai servir de adubo para a terra. Então, eu fui lá, fiz a minha horta, plantei, ficou uma horta bonita, tipo, eram 2 canteiros grandes, assim, era 1 metro e pouco de largura por 3 ou 4 metros cada canteiro, então, tipo, deu bastante coisa. E aí eu colocava na minha pia um pote de sorvete, que era para jogar o lixo que ia para a horta, não era o lixo, né? Para jogar, para descartar o resíduo, cascas e tudo mais. E eu já separava o lixo nessa época. E eu percebi que eu tinha muita coisa que eu consumia que ela não podia ir para o lixo da horta, né? Ou seja, ela não seria compostada. Eu não compostaria aquilo porque tipo não seria, sei lá, eu não poderia jogar um pedaço de um resto de carne ou a gordura que eu limpei uma carne que na época eu comia, eu não poderia jogar isso direto ali na terra e esperar a mágica acontecer, porque os bichos chegariam antes da mágica, né? Da compostagem. Isso isso começou a me gerar muito questionamento. Mas também, parte desse questionamento que veio era por que um monte de coisas que eu consumia, elas não eram nem recicladas, né? Tipo, e também não eram... também não iria para compostagem. Por que eu consumia tanta coisa industrializada, tanta coisa estranha? Tá? E aí eu comecei a perceber que quando a gente está conectado com uma ponta do ciclo, que é a ponta da produção de alimento, só faz sentido se a gente estiver conectado com a outra ponta. É claro que assim, cada ação isoladamente tem o seu valor. Mas quando a gente começa a conectar essas cadeias, tudo adquire fluidez, adquire sentido, tá? Tudo ganha sentido. Isso começou a ser muito... Isso começou a pesar muito, assim. Essa questão começou a ser muito importante e muito recorrente na minha mente. E aos poucos foi se criando uma transformação dos hábitos alimentares, tá? Dos meus hábitos alimentares. Eu tô ambientando tudo isso, tá? Para a gente começar a chegar nas questões práticas, certo? A gente está vivendo uma pandemia, tá? E o que essa pandemia tá dando para a gente de benefícios, né? Na verdade, os benefícios eu posso listar são inúmeros. Eu vejo pais brincando com os filhos, pessoas conversando com seus cônjuges quando não estão brigados. Enfim, eu vejo interação humana, eu vejo a gente com tempo disponível, e isso, embora a gente, no início, muitas pessoas que eu conheço tentem replicar o seu estilo de vida no dia a dia. A gente está numa situação diferente, mas a pessoa tentou manter o mesmo estilo. Então, assim, tem pessoas que estão pedindo comida todo dia. Eu pedi ontem, inclusive, mas tem pessoas que estão pedindo comida tipo, todo dia, comprando enlatados, comprando processados, hiperprocessados. E quando a gente entrou com um componente muito novo na equação, que é preciso entender e aprender a lidar, que é o tempo. Tá? No isolamento social, a gente conseguiu ter um insumo que na nossa sociedade era muito raro, era muito escasso, era o tempo. E o tempo a gente utilizava ele de desculpa para a maior parte das nossas escolhas não tão boas, ou burras mesmo, assim, nossas escolhas ruins. Então a gente falava, eu compro comida pronta porque eu preciso de tempo, porque eu não tenho tempo. Eu compro pré-processado, enlatado, comida industrializada porque eu não tenho tempo. E de repente a gente tem tempo. E aí o que a gente faz com esse tempo? Então, a primeira dica prática que eu quero trazer nisso aqui é: olha para o tempo, perceba o tempo. Ao invés de preencher esse tempo,
com ações vagas, tipo, nossa, eu vou colocar meu som ali no último, eu vou ficar o tempo todo cantando, eu vou ficar o tempo todo... Sim, você faz isso tem o seu valor e tem a sua importância para a alma. Só que isso existe quando você está ali fazendo coisas, vendo uma série do Netflix, você está assistindo filmes, etc., você está utilizando o seu tempo para passar, você está preenchendo o seu tempo, mas você não está consciente do seu tempo. Na falta de consciência, você mantém tudo como está. Então, a primeira dica é perceba o seu tempo. Tá? Porque a partir dessa percepção do tempo, você vai começar a fazer uso do seu tempo e não passar o seu tempo. E aí, como a gente pode fazer uso? Aí a gente tem o tempo para fazer, para realizar as ações práticas que permitam que a gente se reinvente, que a gente passe por essa situação, pelo que está estabelecido. Tá? Então, aí a gente chega nessas ideias práticas mesmo, com o tempo livre que a gente acabou de conseguir, tirando 2 séries da lista ali, ou sei lá, 2 episódios por dia. Pode assistir os outros 8 normalmente, mas tirando 2 episódios de série por dia, a gente começa a praticar. Tá? O primeiro item está em planeje-se, mas vamos deixar para falar do planejamento daqui a pouco. Cozinhe sua própria comida, tá? Isso é a primeira coisa que a gente culpa a falta de tempo hoje na sociedade, que é a gente não cozinha porque a gente não tem tempo. Agora, com esse recurso do tempo, por que é a minha primeira sugestão? Por que é uma sugestão importante? A primeira que eu estou falando, a partir do momento que a gente tem o tempo. Porque a gente controla a maior parte das etapas do processo cozinhando a nossa própria comida, tá? Quais seriam as etapas? A gente controla o máximo que a gente consegue do lixo que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, fazendo a compra. Seja escolhendo ingredientes que não vêm em embalagem, ingredientes que não têm descartáveis, seja escolhendo colocar esses ingredientes em caixa de papelão ao invés de sacola plástica ou utilizar uma sacola retornável. A gente reduz, escolhendo os alimentos que a gente vai preparar, com alimentos que a gente prepara, a gente reduz boa parte do lixo que a gente gera, João. Isso é importante. Quando a gente prepara a nossa comida, a gente pode nos dar o direito de escolher, além dos ingredientes, a gente escolhe o que a gente não coloca nos nossos alimentos, tá? Porque quando a gente compra um produto no mercado, a gente olha o rótulo, ele está cheio de coisas que a gente nem sabe o que significa, né? Tipo, INS 443, sei lá quais são esses números que tem ali atrás. A gente tem produtos que a gente não quer dentro do nosso corpo. E a gente não escolhe isso quando a gente está comprando a comida de terceiros. Você não coloca conservante na tua própria comida. Tá? Você simplesmente coloca tempero e tudo mais. Então, cozinhar... E aí vai para uma última dica ali, que em relação a cozinhar a própria comida, que aproveite o máximo dos alimentos. Prepare eles integralmente, aproveite os resíduos. Por exemplo, quando a gente come banana, a gente pode utilizar a casca da banana para fazer uma carne louca de banana, um picadinho de banana, refoga, que é super saudável, é rico em potássio, tem bastante potássio na casca da banana também, tem uma quantidade boa de fibras, a gente pode começar a fazer
esse aproveitamento melhor. Fazendo isso, a gente já diminui o volume do lixo e já aumenta a nossa saúde, imunidade, etc., se a gente levar uma alimentação adequada cozinhando a nossa própria comida. Tá? Na nossa rotina aqui, a maior parte dos dias, a gente toma sucos naturais, tipo sucos com gengibre, com limão, com laranja, que fortalecem a imunidade. A gente faz a nossa comida, utiliza muitos grãos, por exemplo, feijão, grão de bico, trigo, centeio, cevada, vários grãos a gente utiliza em base diária, a gente tem uma alimentação diversificada. Tá? O nosso custo de alimentação é muito mais baixo, porque a gente trouxe autonomia, a gente não está financiando indústria no processo, então a gente mantém o mais próximo esse controle dos gastos, certo? E aí a gente chega então na prática a gente gera muito pouco lixo orgânico, para cair no próximo item, que é separar o lixo orgânico do reciclável, tá? Por quê? A gente vai para o aproveitamento integral dos alimentos, ou máximo, nem sempre é o integral, mas muitas vezes é o aproveitamento máximo. A gente separa o lixo orgânico do reciclável, mas uma parte do lixo orgânico já vai para o nosso esquema de compostagem doméstica, que a gente fez. Eu já chego lá no nosso esquema, mas essa é a nossa, tá? Composteira, que a gente fez aqui com 2 caixas de ração de cachorro. Então ali embaixo fica o chorume, né? Que agora a gente promoveu ele a biofertilizante, a gente não chama mais de chorume. Tá? E esse biofertilizante, a gente dilui ele na proporção de 10 partes de água para 1 parte de biofertilizante e joga nas plantas. Por enquanto, a gente não implementou ainda uma horta doméstica, mas a gente tem a horta que aqui a gente está numa casa fechada, com um quintal muito pequeno. Mas a gente já está com uma iniciativa de plantar algumas coisas em vaso e tudo mais, então fez a composteira primeiro para poder já ter a terra para isso assim que a gente começar essa ação. Aí a gente tem o Thor, tá? Que vai mostrar para a gente um pouco da horta do Romã. Ô, Thor, se você não estiver perto, já vai indo para lá, tá? Já para você fazer um tour nessa horta do Romã. Beleza. E beleza, tá. Aí a gente reduziu o número de lixo orgânico e também a gente reduziu o número de lixo reciclável também, tá? Nas primeiras semanas, para vocês terem ideia, que depois a gente também incluiu algumas coisas que a gente não estava incluindo na nossa rotina, mas nas primeiras semanas, o lixo que a gente gerava semanal era uma sacolinha mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Uma sacolinha de mercado, sabe, da sacolinha pequena? A gente gerava isso de lixo contando com o lixo do banheiro, tá? Contando com o papel higiênico. Esse era o nosso lixo que ia para o sistema. Porque a gente não estava com a composteira lotada ainda. Então a gente conseguia jogar menos lixo orgânico. A gente vai criar um segundo conjunto de composteira também para a gente melhorar isso. E o nosso lixo reciclável ele é tão ridículo, tão pouco também, tipo, ele costuma dar, tipo, uma caixa pequena a cada 2 semanas, talvez menos até, porque no primeiro tempo do experimento, nesse primeiro mês de quarentena, a gente, inclusive, não bebeu. E aí a gente não gerou as latinhas, não gerou as garrafas de vinho, e que isso costumava dar um volume grande no nosso lixo reciclável. E a gente acabou até sofrendo um pouquinho, porque a gente, nossa, vamos fazer uma horta, alguma coisa, vamos fazer alguma iniciativa. A gente não tem plástico aqui. A gente não tinha, por exemplo, garrafa PET, porque isso foi abolido já faz tempo. Então, esses experimentos caseiros, a gente podia usar menos coisas
É, a gente podia usar menos matéria reciclável, porque a gente já gera pouco, a gente gera muito pouco. A gente preserva de vez em quando vidros, mas assim, vidros não dá para a gente fazer uma plantação em vidro. Se bem que eu acho que o que minha mãe está fazendo ali, ela está tirando alguma coisa dos vidros ali que é para comer. Sabe? Eu acho que ela fez um germinado ali. Deixa eu só ver isso aí que eu fiquei curioso. Joga o germinado para cá. O que a senhora está tirando do vidro, mãe? Parece lentilha germinada. Ah, olha que massa. Tá vendo? Ó, até a minha mãe pratica essas coisas. Na verdade, minha mãe, ó, é a loucona dos germinados. A cozinha da minha mãe, ó, tem um monte de coisa diferente ali. É muito legal. E eu acho que as ideias práticas de viver no apocalipse, a minha mãe manda bem zaço nisso, inclusive. Tá? Ela faz germinados, ela tem uma horta grande. é, Enfim, também é adepta de uma alimentação vegetariana. Maneiro. Tá? Então, só voltando aqui, que eu fiquei muito curioso ali, tava bom o negócio ali. Aí vamos lá. Aí das ideias práticas, né? Reduz o uso de descartáveis, então assim, evitar marmita, evitar copo plástico, talher plástico, todas essas coisas. Eu sei que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de, pelo nosso estilo de vida, ou pela localidade que a gente mora, ou pela nossa capacidade de armazenamento, e até mesmo pelo nosso conhecimento. A gente não tem a capacidade de abolir por completo. Mas a gente sim consegue tirar de cada dessas coisas que estão faladas, a gente consegue tirar poucas coisas e tirar umas ideias e começar implementando. Tá? Uma outra ideia legal, que são as hortas verticais e, no caso de apartamento, as hortas de janela. Eu já tenho, o Arthur, você já está por aí próximo para a gente ver isso aí? A sua... Já? Abre aí a tua janela para a gente ver. Joga ele para aí, ô tia, eu não sei como é que joga. Não, mas eu acho que se o pessoal... É só eu ativar meu áudio. Entendi. Já consegue me ver quando a pessoa tá Vai falando, estar né? compartilhando tela, Arthur. Eu vou ver se eu consigo fixar o seu vídeo aqui. Peraí. Ah, tá bom. Tá, mas eu agora tô te vendo, Arthur. Acho que já dá uma olhada dá uma explicação do que você fez de horta de janela. Tá, Tá, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Legal que o Andrei já trouxe bastante a parte antes da parte prática, né? Mas essa consciência mesmo em relação ao tempo, em relação a gente começar a otimizar esses hábitos e tornar todo o movimento saudável, né? Eu acho que toda a prática na alimentação, no consumo, enfim. E aí, nessa quarentena também, eu vi uma oportunidade de começar a otimizar o tempo para desenvolver algumas coisas com bambu, né? E aí foi muito legal porque tinha alguns bambus sobrando aqui no Romã. E aí eu comecei a experimentar algumas coisas com o bambu. O bambu ele é assim teoricamente sustentável porque ele é bem alastrante, né? O bambu ele é algo bem alastrante, assim, ele dá bastante, ele reduz, né? Se você pensar em usar para algum móvel ou alguma coisa, o uso da própria madeira, né? Desmatamento da madeira e tudo mais. E como decoração fica bem bonito, né? Eu tenho achado que é um lance bem legal de como decoração, como movelaria. E, enfim, também é uma prática aí sustentável, vamos dizer assim. E aí eu experimentei, trazendo essa questão da horta-janela, eu vou adotar aqui no Romã, a gente aqui no Romã tem uma horta, né? Logo depois que eu falar aqui, o Thor já está lá na horta, ele vai mostrar também a horta que a gente tem aqui. Mas eu vou adotar uma horta-janela aqui também, para ficar mais perto da gente, com bambu. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ele está só ainda os esboços,
tá? Ele tá só assim, ainda precisa lixar, passar um verniz e tudo mais. Mas assim, você pode colocar na janela, pendurar e fazer diferentes furos, fazer diferentes tipos de buraco, de como depende da planta que você colocar no bambu, né? Esse aqui tem é um furinho um pouco maior que um círculo, por exemplo. Tem muita gente que faz vários círculos e coloca as ervas, as plantas com a terra aqui dentro, né? E faz germinar e sai aqui no círculo. Plantas menores, né? Normalmente são mais ervas. A gente faz também que corta metade do bambu, então consegue fazer mais espaçoso, plantas mais espaçosas, tá? Então pode ser um alface, alguma coisa desse tipo, consegue dar um nivelamento maior para uma planta maior. E dá para ir alternando. Isso aqui é só um esboço mesmo do que eu fiz, né? A ideia é implementar aqui com ervas de mais temperos e tudo mais. Então, a gente aqui consegue ir diversificando um pouco, tá? Vou mostrar também o que eu fiz como decoração. Esse aqui é um suporte que põe na parede, normalmente para chifre de veado, ou para plantas de orquídea que não dependem muito da terra, assim, elas podem ficar com a raiz para fora e tudo mais. Mas também tem como colocar um suporte aqui e você coloca qualquer tipo de planta, né? Então ela fica mais ou menos assim na parede e coloca qualquer planta como decoração. E esse aqui é o meu mais novo móvel aí que eu estou desenvolvendo. Na verdade está sem as prateleiras ainda, falta só fazer as prateleiras, que vai ser de bambu também. Então vai ter uma prateleira aqui em cima, tá? E uma prateleira aqui embaixo, com bambu também, com camadas ripas de bambu. E para mostrar também que é uma alternativa de sustentável, de utilizar, de usar como aproveitar essa planta, que é muito resistente também e tem uma durabilidade legal. Se você tratar ele bem, se você, né, passar um verniz e cuidar bem, tem uma durabilidade muito boa e eu acho um móvel rústico bonito, né? Bem massa. E é isso aí que eu quero trazer. Então esse bambu também dá para ser utilizado como como horta de janela, fazendo essas diferentes furações dependendo do tamanho da planta, enfim. Acho que fica bem bonito também. Que massa. E o Thor, vamos Vamos lá pro Thor. para o nosso correspondente na selva lá. Então, bom dia aí, pessoal. Estão conseguindo ver? Thor, o áudio está travando. Vê se a conexão da internet. Tenta colocar no 4G. Acho que você foi muito distante. O sinal da internet sumiu. Mas ele devia já ter posto no 4G. Será que ele está trocando? Tá. Correspondente na selva está sem sinal. Você colocou? Estão me ouvindo? Estão vendo aqui a câmera? Opa, estamos vendo, Thor. Ok, tá no 4G agora. Então, bom dia, pessoal. Estou aqui nesse momento na horta do Romã. Tá? Vou explicar aqui algumas coisinhas. Bom, esse estilo de horta grande assim é para quem mora num espaço rural, né? Grande, tem um espaço adequado. Nós temos aqui também o canteiro, né? Além da horta. E essa horta aqui, visando otimizar o espaço, aproveitar melhor o espaço, ela é em formato de mandala. Assim também é um formato assim que a gente se conectou e que também ajuda a otimizar melhor o espaço. E aí
a gente planta de tudo aqui, desde temperos, desde coisas para adicionar nas receitas, nas comidas, até ervas medicinais e coisas e plantas medicinais. E aí para proteger a gente não usa nenhum agrotóxico. Aliás, para nada que a gente usa agrotóxico, né? A gente usa ou esterco ou compostagem, humus, né? E para proteger as plantas, a gente usa outras ervas como pimenta do reino e algumas outras aí. É só pesquisar que tem várias possibilidades para proteger as plantas de pragas, de bichinhos. Bom, é isso. É uma forma, como o Andrei já falou, de se ter uma possibilidade de não precisar comprar, né, as plantas. A gente já tem uma grande variedade aqui e é muito bom poder comer do que você plantou, né? Comer plantas da sua própria casa. E é basicamente isso. Ah, bem massa, bem massa. Aqui melhor nela. Eu esqueci de falar também. A gente utilizou para fazer ela, então vocês estão vendo aqui, né, os pneus. Então a gente passou em várias borracharias coletando pneus usados e pintou aqui para eles ficarem bonitos, para ficar a horta bonita. E é isso, né? É uma das possibilidades aí para a horta, usar pneu para quem tem espaço para isso. Show de bola, show de bola. Bom, vamos continuar aqui, né, na parte das ideias práticas. Valeu, Thor. Nossa, a horta daí é muito legal, cara. Imagina, muito legal mesmo. Vamos lá, o último ponto é reduzir o consumo de água. Isso aqui é um ponto que costuma gerar uma certa discussão, porque assim, eu, na minha opinião, só tem uma forma de reduzir o consumo de água, que é parar de comer bicho. Você imagina se um bife de 200 gramas, ele precisa de 3.500 ml de água no seu processo de produção. Quanto que um hambúrguer vegetal de 200 gramas, ele utiliza 700 ml de água, tá? Então, quer dizer, você vai de 3,5 litros para 700 ml, trocando a tua fonte de proteína para uma proteína vegetal, por exemplo. Quantos banhos você vai ter que economizar para você economizar a água que você economiza em uma semana sem carne, saca? Para você economizar a tua semaninha, você ia precisar feder por uns 5 meses. Então assim, eu sei que isso é cultural, que a gente cresceu numa sociedade onde está bem enraizado o consumo de carne e tudo mais. Mas é uma coisa para se considerar a redução, e é uma coisa para se considerar a parte dos motivos éticos. Se você tiver só motivos egoístas, mas se dentro desse motivo egoísta seu for uma delas tiver deixar o mundo inteiro para os teus filhos, você já precisa reduzir o consumo de água, e você já pode considerar o vegetarianismo por conta disso, sabe? Enfim, existem várias alternativas para você reduzir o consumo de água, para você ter um uso mais consciente, para você captar água. Você pode captar essa água da calha, jogar diretamente num balde e coloca uma telinha por cima, claro, ali para evitar que alguém deposite uma larva, alguma coisa, algum bicho deposite uma larva, etc. Mas você pode fazer uma captação de água, da água da chuva, um aproveitamento para você regar a planta, para
para você utilizar de alguma forma, certo? Existem várias formas de reduzir o consumo de água, mas a forma mais rápida e efetiva é você escolher o que você come. Olha a gente voltando lá para cima. Se você cozinhar a tua própria comida com ingredientes que você pode colocar na tua horta, na tua composteira ou na tua horta para compostar, rapidamente você já reduziu o consumo de água. Então, os conceitos eles estão todos interrelacionados, certo? Se você começou a plantar, você fez sua horta de janela, separou o teu lixo orgânico do reciclável, não quer jogar um lixo para o sistema, você começou a pensar nisso tudo, você chegou à conclusão de que você tem que ter hábitos alimentares no mínimo diferentes, no mínimo mais conectados com esse ambiente, com a terra. Isso chegando no veganismo também por questões ambientais, como além do consumo de água, o desmatamento, o principal motor do desmatamento é o consumo para manutenção do gado e para os grãos que são utilizados para o consumo do gado, certo? Então, a gente acaba chegando, né? Eu sei que talvez aqui dá para a gente falar, não necessariamente tenha que falar sobre o vegetarianismo, mas está relacionado, cara. Tipo, o que a gente faz com o nosso hábito alimentar de consumir produtos de origem animal faz com que a gente esteja ralando o nosso planeta a uma taxa que a gente não vai conseguir recuperar. Tá? E isso... Aí você fala, mas não dá para o mundo ser vegano, né? É claro, se você estiver no Tibete, você não vai conseguir crescer comida, provavelmente você vai, se você vai consumir algum produto de origem animal, você vai consumir carne, etc. Os monges tibetanos também consomem, em determinada ocasião, consomem um tipo de carne, consomem produto de origem animal. Então, não é uma verdade absoluta, sabe? Se você estiver na Patagônia, em um lugar ali, você vai comer, talvez no lugar mais remoto da Patagônia, você vai comer batata e carne, certo? Vai ser a tua alimentação. Mas você que está morando numa cidade, você que está morando num grande centro, você não tem essa necessidade de falar assim, eu sou carnívoro e eu tenho que comer essa quantidade absurda de carne. Você não tem. Você não tem. E aí, você já pode ser alguém que contribui para a redução do que a gente está fazendo com o nosso planeta. Então, só fazer essa breve pausa, mas isso tenho dito aqui. E aí fica uma ideia de uma mini composteira doméstica. Vocês estão vendo a foto em cima aqui ou vocês estão vendo sem essas fotos à direita? Vocês estão vendo os potes de sorvete inteiros? Ti, abre e fala para mim aí. Sim, dá para ver o pote todo. Tá, porque na minha tela fica sobrepondo aqui a janelinha que eu vejo os vídeos aqui. Tá. Isso aqui é uma composteira com 2 ou 3 potes de sorvete. Tá? No caso, essa aqui é com 3, né? Tá óbvio. Mas como que elas são feitas? Nessa parte da tampa aqui, ela tem um corte, a tampa ela é vazada, ela só usa como suporte. Deixa eu ver se na minha composteira aqui dá para perceber melhor. Ó, tá vendo que a minha tampa tá fixada na parte de cima aqui do cachorro deitado aqui? Embaixo eu tenho os furos, eu colei a tampa, isso da parte de cima. Então, quando eu levanto, eu tiro a tampa toda, ela funciona como a base. Então, ela tem os furos embaixo e a comida vai compostando e vai deixando o chorume embaixo. Para melhorar a eficiência do sistema, você pode colocar uma torneirinha para coleta aqui. Não é necessário, você pode simplesmente tirar e colocar no recipiente que você vai usar. O esquema com 2 caixas, você sempre alimenta a caixa de cima e a de baixo é sempre o mais velho. Quando a caixa de cima ficar cheia, você tira a caixa do meio,
coloca na terra, joga esse resíduo na terra, porque ela já decompôs, já soltou a maior parte do líquido que ela tem para soltar, esvazia esse pote e põe ele para cima. Tá? Então o pote do meio ele esvazia na terra e ele sobe para cima da pia, e o pote de cima vai virar o da pia, o pote de cima vai virar o pote do meio. Tá? Dessa forma você tem ciclos mais longos. Eu não fiz com pote de sorvete, porque também faz um tempo que eu não consumo sorvete, então, de pote ali, então eu não tenho esses lixos aqui, mas isso aqui, para quem tem disponível, ainda tem alguns tupperwares, pode fazer dessa forma, já é uma maneira de você se conectar. Esse biofertilizante, mesmo que não seja para você fazer uma hortinha, para suas plantas básicas, assim, plantas decorativas, ornamentais, ele dá um boost muito, muito legal. Ele dá uma vitalidade, uma injeção de vitalidade muito legal. Mas como é que você tem que administrar isso? Você tem que diluir 10 partes do biofertilizante, também conhecido, para quem joga fora, é chorume. Para quem aguarda, é biofertilizante. Então você pega esse biofertilizante, 10 partes de água para uma de biofertilizante, porque senão você vai agredir a sua planta. Tá? Eu acredito que é por causa da acidez excessiva do chorume, que ele vai até dar uma fermentadinha ali. Não tem problema se você guardar esse chorume por muito tempo, ele dá uma fermentada, ele só vai cheirar um pouco mais forte, mais tranquilo. E aí você coloca nas suas plantas com intervalos de 15 dias, tá? Não vai colocar todo dia isso. Aí colocou o biofertilizante, deixa a planta assimilar, etc., gradativamente, aí depois de 15 dias você administra de novo. Tá? Isso é bem efetivo, é bem legal, vocês vão ver tipo, que a planta responde muito rapidamente esse biofertilizante. Tá? E isso, eu acho que dessas ideias, a composteira é a ideia que mais permite que o seu estado de espírito, que a sua conexão com a natureza, com o ciclo, vamos lá, natural do alimento, permite que você se conecte com ela. Porque você vai começar a ver o que você joga. Nossa, eu estou jogando essas porcarias aqui na composteira, não está gerando biofertilizante. Aí você vai escolher coisas que geram biofertilizante. Nossa, quando eu coloco casca de alimento, quando eu coloco bagaço de alimento, quando eu faço um suco, trituro, ponho a fibra que eu não aproveitei, porque você pode aproveitar fazendo um pão, fazendo alguma coisa, mas a fibra que você não aproveitou, ela vai bem na composteira, ela vai gerar biofertilizante. E você vai começar a questionar a sua própria alimentação por causa disso. A chave desses processos domésticos, dessas pequenas interações domésticas que a gente faz no nosso dia a dia, não é preocupado com o tamanho da escala, da economia que a gente vai estar gerando para o planeta, mas é com a mudança de consciência que a gente gradativamente consegue desenvolver. É aquele experimento que a gente visualiza a mudança. E aí a gente se compromete com a mudança, porque a gente olha para aquilo e a gente fala, nossa, essa semana eu vou fazer mais, essa semana eu vou fazer melhor, essa semana eu vou gerar menos lixo, essa semana eu vou estar mais equilibrado, essa semana eu não vou desperdiçar. Tá? Por exemplo, no nosso experimento aqui, que a gente está vivendo na pandemia, que a gente está tentando se manter completamente consciente da nossa alimentação, a única coisa, o único desperdício que a gente contabilizou nesse quase 2 meses foram 3 colheres de uma salada de macarrão que a gente fez, que quando a gente colocou tomate e foi consumir mais ou menos 24 horas depois, tinha fermentado e a gente optou por não consumir. Então foram 3 colheres de sopa, não é colher gigantona, não. 3 colheres de sopa. Isso foi um desperdício nosso em 2 meses. Poderia ter sido 0, mas a manutenção da consciência, a percepção do nosso papel, né, nessa pandemia, do nosso papel como indivíduo em tentar
minimizar o nosso impacto para o sistema enquanto isso acontece, ele está sendo muito produtivo porque a gente está aprendendo técnicas de conservação de alimento, como, por exemplo, a gente fez picles, várias picles. A gente fez picles de beterraba, a gente fez picles de couve-flor, de pepino, de cenoura, mais de uma vez. Então, a gente está utilizando métodos de conservação, a gente está congelando coisas também, a gente está porcionando corretamente, então se sobra muito pouca comida para outra refeição ou para outro dia, é muito raro isso acontecer. E isso tudo veio trazendo a consciência a esse momento que a gente precisa. A gente não precisa... A gente precisa perceber que o que a gente está vivendo é um fruto do nosso hábito. E esse fruto do nosso hábito está cobrando um preço caro. Assim. O planeta chegou e falou, peraí, galera, vocês estão insano. Vamos parar um pouco e pensar. E é uma sensacional oportunidade para isso. Se eu tivesse vivendo o meu estilo de vida de trabalhar na empresa, e a Cris estivesse trabalhando também na empresa que ela trabalha, se a gente tivesse mantendo o nosso estilo de vida, talvez a gente não tivesse a oportunidade de gerar tão pouco lixo, porque a gente ia ter que ocasionalmente comer fora, ocasionalmente comprar um produto mais pronto do que a gente tem consumido agora, a gente tem gasto nosso tempo cozinhando, preparando, sabe? A gente faz pães e faz tudo, basicamente. Enfim, é isso. Aqui a gente já falou sobre a horta vertical, a fazenda de janela. Isso aqui é uma horta vertical, né? Porque eu acho que qualquer casa com quintal a gente pode fazer isso no muro, e a ideia de que isso seja feito com bambu é perfeito, tá? Principalmente quando a gente começa a gerar pouco lixo, porque existem hortas verticais com garrafa de Coca-Cola, existem hortas de fazenda com potes, fazenda de janela com potes, mas a gente não gera esse resíduo, então o bambu é o resíduo que a gente vai usar. Tá? E um outro ponto aqui que dá para a gente fazer outras coisas práticas. São os produtos... Oi. Minha mãe fez uma pergunta ali no chat. Eu não estou vendo o chat. Se alguém fizer pergunta, pode me falar aqui, por favor. Ela perguntou se você coloca minhoca na sua composteira. Então, eu optei por não colocar por motivos éticos, pela questão da exploração dos animais. Assim, é uma coisa que a gente não tem feito. Assim, por exemplo, utilizar o mel, enfim, o máximo que a gente consegue. Ocasionalmente a gente faz uso de alguma coisa, de algum derivado, assim, mas é muito raro. Mas eu acho ok, tá? Eu acho ok se dentro da linha que você escolhe, você acredita que você efetivamente não está fazendo mal para aquele ser. Embora ainda assim eticamente seja exploração, eu acho que é ok, porque se você colocar minhoca, você acelera o processo da decomposição, né? Você tem ali ela atuando também na composição, na criação do composto, e ele vai ficar pronto mais rápido. Mas tem uma frase que fala, que eu ouvi uma vez, que é compost happens. Quer dizer, compostagem acontece. Se você pegar qualquer coisa e jogar na terra, qualquer fruto, e jogar na terra, ele vai se decompor naturalmente, só que ele vai demorar. A compostagem, a gente acelera um pouco esse processo, e a compostagem com minhoca acelera mais ainda esse processo. Mas você imagina assim, você tem um terreno grande, ou um terreno moderado. Eu vou fazer uma horta naquele cantinho daqui 6 meses, porque você está cuidando da horta de agora. Então você cava um buraco ali e você vai jogando os resíduos ali, como você colocaria numa composteira, cobrindo com terra, cobrindo com folha, criando camadas. O composto ele vai acontecer. Daqui 6 meses, essa terra vai ser a mesma coisa que daqui 1 mês com minhoca.
ou do que daqui a 2 meses e meio a 3 sem minhoca. Então, ela vai acontecer, tá? A minhoca acelera o processo. Aí no romã, por exemplo, se tem mais espaço, se for abrindo canteiros, não seria necessário fazer o uso de compostagem com minhoca. Mas se quiser acelerar o processo, ganhar uma escala, tem o seu sentido, entendo e respeito. Eu acho que é isso. Então, André, eu perguntei, eu vou falar aqui um pouquinho que eu perguntei, Tá. porque a gente tem o minhocário, né, que a gente colocou as minhocas, né, mas o nosso minhocário é um pouquinho maior, mas o que eu percebo é que vem espontânea. Mesmo que você não coloque, elas aparecem. Não sei se você observou na sua. É que o meu está isolado no chão, né? Não está na terra. Tá. Porque naturalmente a terra tem as minhocas, né? E elas aparecem, elas só vão tendo um terreno para se reproduzir mais e mais, assim, né? Ah, que legal. Não, então, esse processo que acontece naturalmente, eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito válido. Por exemplo, na nossa compostagem nascem os bichinhos, alguma coisa assim, e faz parte do processo. Eles estavam ali, e quanto mais vida tem dentro da composteira, é mais sinal do que a gente não está sobrecarregado de agrotóxicos, porque nem sempre a gente consegue comprar orgânico. E quando a gente tem vida na nossa composteira, nesse lugar específico, é porque a gente está com o alimento mais saudável, mais próximo. O Thor levantou a mão aí na hora. Fala, Thor. Foi sem querer, queria que... Mas isso te atende, Ale, o que eu falei? Sim. É que eu fiquei curiosa, que eu sou bem pequenininha, né? Daí eu queria saber como que você tinha feito para fazer a decomposição, se funciona sem minhoca, né? E a gente está colocando muito pouca matéria seca, na verdade, só para cobrir. Deixa eu ver se eu tenho se na foto. Peraí, cadê? Aqui, ó. Ah, não, peraí. Ih, caramba. Deixa eu achar. Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? A gente coloca só as folhinhas secas para cobrir, eventualmente, mas é muito pouca terra. Vai mais borra de café mesmo, sabe? O resíduo do café. Porque, como ela é pequena, se eu colocar terra, eu coloco muito menos matéria orgânica. E, assim, não é um cheiro... Se você chegar muito próximo dela, você percebe o cheiro da matéria de decomposição. Mas se eu estou em pé, a um passo para trás, eu não percebo cheiro nenhum. Então, não é um bagulho que é um cheiro que espalha, nada também. Por eu não ter colocado terra. Aí, qual que é o nosso plano? A gente tem uma outra caixa agora, que a gente vai colocar terra nessa outra caixa, e aí eu jogar esse resíduo na outra caixa, e começar outro ciclo. Porque aí, na caixa com terra, a gente já vai enriquecendo a terra, se tiver as minhocas ali surgindo ali, que vai ser legal ver elas começarem a crescer ali. As crianças amam ver, quando elas vão assistir o processo, elas ficam impressionadas com a terra viva, né? Porque elas pegam na mão a terra e a terra se mexe, como tem muita gente. Nossa, muito massa, muito massa. Valeu. Aí, a outra dica para a gente, que a gente pode fazer prática, isso a gente pode procurar na internet, tem muitas receitas, assim. Produto de limpeza ecológica. Tá? Por quê? Produto ecológico e biodegradável é mais barato. Assim, se quiser naquela coisa econômica, além de tudo, ele é mais barato. Ele é bom e ele é mais barato. Então eu moro num lugar próximo ao trem, então aqui sempre vai ter o trem. O trem está passando. Então, o trem está passando. Então, assim, vinagre e bicarbonato eu acho que é o básico de quem faz uma limpeza sustentável, né? Porque, tipo, menos agressiva no ambiente. Porque, por exemplo, muita gente usa cloro, mas eu ouvi de uma pessoa que é uma profissional da área que o cloro ele desce para o fundo dos... ele infiltra na terra e ele desce para o fundo dos lençóis, etc. E ele vai para baixo da água.
E aí, quando ele está ali embaixo, ele mata aquela vida do fundo ali, dos lençóis ali. E, então, é por isso que eu evito a todo custo. Quer dizer, eu deliberadamente não uso, mas eu sempre recomendo que não use por causa dessa fala de uma amiga que ela é do setor. Tá? Então, o vinagre branco de bicarbonato, para muita coisa. E, inclusive, a reação dos dois é muito importante. Assim, você vai lavar uma tábua de corte. A tábua de corte ali, espero que você tenha cortado só vegetais nela, mas você vai lavar a tábua de corte, ela fica aqueles veiozinhos, ela vai escurecendo. Você pode passar bicarbonato ali, esfrega com bicarbonato, dilui um pouquinho de bicarbonato, bicarbonato e um pouquinho de água, para ficar uma pastinha ali, esfrega naquela tábua, e depois deixa um tempo. Depois que ele penetrou um pouquinho, joga o vinagre e ele vai espumar e você vai conseguir lavar. Rejunte de banheiro vai ter o mesmo processo para lavar com vinagre e bicarbonato. O vinagre você usa para vários usos. Eu vou passar um pano com o chão, vinagre, vinagre, que é legal e a base de vinagre. E ela é bem acessível, assim, é um produto que é uma garrafinha do tamanho de um Veja, é R$3, assim. 3 e pouco. Aí tem uma receitinha aqui de desinfetante caseiro, vidro de vinagre, 2 colheres de bicarbonato, pacote de cravo. Você vai misturar, tipo, sei lá, você põe uma garrafa PET num recipiente maior, chacoalha ali e deixa até ele ficar vermelho. Sabe quando ele dá aquela coloração avermelhadinha ali? Umas 4 horas, 5 horas ali, ele já tá pronto ali, cheirosinho. Fica aquele cheirinho depois ali, para quem gosta. Eu não tenho a necessidade de desinfetante com cheiro, mas para quem tem, fica. Outro legal de fazer também, que a gente considera uma coisa que muitas vezes faz mal ao meio ambiente, mas tem muita folha por aí, né, que é os eucaliptos. São árvores que consomem muitas águas, muita água, enfim. E a gente pode usar folhas de eucalipto para fazer um desinfetante natural, põe no álcool, deixa uns 4 dias ali, depois peneira esse álcool e você pode diluir um pouquinho de água. Tem gente que coloca uma colher, 2 de detergente, aí coloca água, detergente e mistura esse vinagre, esse álcool com eucalipto, chacoalha e deixa ali dentro. Depois de descansar por 4 dias, ele está pronto para usar. Mas eu prefiro usar sem detergente, se não é necessário. Tá? Tem um outro produto que a gente usa, eu esqueci de pegar para mostrar a embalagem, que é um produto que chama Tá? Ele chama que o objetivo dele, né, o bordão dele é troque todos por um. Que ele substitui praticamente todos os produtos de limpeza que você tem na tua casa. Ele é um produto que custa na faixa de uns R$30 e que ele é bem concentrado. Então, eu quero utilizar para lavar a louça, eu diluo em uma proporção. Eu quero utilizar para lavar roupa, eu diluo em outra proporção. E ele substitui a maioria dos produtos que tem, é um produto biodegradável e ecológico. Para você ter uma ideia, uma garrafa dele de R$30, com o tempo que eu morei em Nova Odessa, eu utilizei um vidro de R$30 em 4 meses. Mas eu não lavava roupa lá, né? Tipo, eu lavava poucas vezes, eu lavei roupa com esse vidro de Mas você imagina que todo o meu custo de produtos de limpeza, utilizando esse produto foi de R$30 por 4 meses. Então também é uma opção que entra naquele lance da viabilidade econômica. Mesmo para quem ainda não se identificou com a utilização dos produtos à base de vinagre, dos produtos ecológicos, ou de utilizar, de fazer o caseiro, esse é um produto que eu recomendo bastante. Tá? E aí, vamos lá, olha só. Falar um pouco sobre consumo, rapidão. Que a gente tem os nossos... A parte ali eu acho que já está terminada. Era mais essas 2 receitinhas que eu queria mostrar mesmo, e essa possibilidade. Aí tem uma coisa que a sustentabilidade está sempre relacionada, que é a quantidade de lixo.
toda vez que a gente compra um produto do mercado, além do lixo que você vê, ele gera um monte de lixo que você não vê. Tá? O processo da indústria, tanto alimentícia quanto da indústria de bens de consumo, gera muito lixo, gera muito recurso. E por a gente não estar envolvido na maior parte desse processo, a gente não vê e a gente acha, nossa, eu estou comprando aqui essa camiseta, ela só vem nessa sacolinha. Só que para fazer essa camiseta existe um consumo, uma pegada de água grande, existe a quantidade de lixo industrial que é produzido, que muitas vezes é um lixo tóxico. Existe todo esse custo acumulado. A mesma coisa para o alimento. Tá? Para o alimento, eu vi um documentário onde o cara diz que a expectativa da comida que você come, industrializada, é que ela gerou desperdício de mais de 10 vezes aquela quantidade para você comer. E mesmo que não seja tudo isso, mesmo que seja 5, 4 vezes, é um desperdício que você não tem controle, você não tem como falar assim, a única forma de você não desperdiçar isso é não consumindo. É diferente de tipo, nossa, eu vou fazer uma batata em casa, então eu vou lá fazer um purê de batata, cozinho a batata, etc. Aí eu posso pegar aquela casca da batata que eu cozinhei, colocar aquela casca da batata numa forma, passar um fio de azeite, um alecrim, um salzinho grosso ali, e eu tenho um petisco. E aquilo que eu desperdicei daquela batata foi muito pouco. Existe sim o desperdício para aquela batata chegar até mim. Existem as batatas que se perdem no caminho, no processo, no transporte, aquelas batatas que não são aceitas porque elas têm um formato esquisito, etc. Aquilo foi desperdiçado, aquilo vai ser desperdiçado. E parte daquilo também não está no nosso controle. Mas parte está, e essa parte que está, a gente pode... Beleza, não quero fazer esse petisco de casca de batata. A casca de cenoura fica bom nesse petisco também, viu? Se vocês não experimentaram, aprendi lá no Romã isso aí também. Mas a casca de cenoura ficou sensacional da última vez que eu fiz. Não, da penúltima, da última eu queimei, eu esqueci no forno. Enfim, e aí isso vai para... Eu posso compostar, e compostar não é lixo, tá? Então, uma coisa que eu quero dizer sobre o consumo é assim, tudo isso que a gente falou, separar lixo é importante, reciclar lixo é importante, compostar é importante, tudo isso é importante. Mas mais importante que isso é não gerar esse lixo. Tá? Então, você imagina assim, o lixo comum é pior do que o lixo compostado. Pior do que separar composto e lixo reciclado. Mas o não lixo é melhor que isso tudo. Tá? Não gerar lixo é melhor que isso tudo. E como é que eu chego? Qual foi a minha estratégia para eu chegar na pouca geração de lixo? Eu comecei a fazer experimentos. Tá? Deixa eu só falar, eu vou chegar lá nos experimentos. Deixa eu só falar para chegar aqui. Para chegar até lá, elimine a compra por impulso. Por que eliminar a compra por impulso é importante? Porque a gente não acumula aquilo que a gente não precisa. E aí a minha ideia para isso, ela serve não só para compra por impulso, mas também para comida por impulso, para qualquer ação por impulso. É você burocratizar a forma de burocratizar a sua compra. Como que eu burocratizo? Por exemplo, eu quero comprar uma coisa. Então, eu vou lá, nossa, hoje é dia 30. Dia 30 eu pensei, nossa, vou comprar uma mala, sei lá. E aí, se eu burocratizar esse processo de comprar mala e falar o seguinte, eu entrei com um pedido de compra da mala, fui lá, sei lá, posso anotar aqui num post-it e colocar aqui, beleza. Anotei nesse post-it e comprei uma mala dia 30. Aí eu determino qual que é o meu prazo de maturação. Meu prazo de maturação vai ser de 15 dias.
Se em 15 dias eu ainda quiser comprar essa mala, provavelmente ela tem alguma importância para mim. Provavelmente ela tem alguma relevância, aí eu vou analisar, vou consultar, vou pensar, vou pesquisar. Mas sem esse processo de maturação, eu estou sujeito ao impulso. Nossa, quero comprar uma mala, pá. Principalmente agora nesse tempo que a gente está todo mundo conectado, que está todo mundo vendendo alguma coisa online e a gente está sendo bombardeado de coisas para comprar. Se a gente não tiver um processo de se defender, que para algumas pessoas isso não é tão natural. Ela olha o negócio e fala, é só passar, comprar, pluf, comprou. Mas para essas pessoas, eu acho que é interessante criar um processo de burocratização de burocratização da compra, para que ela consiga consumir menos, matar a compra por impulso. Uma outra coisa sobre a comida, por exemplo, a pessoa fala, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer alguma coisa. Eu falo, cara, a pessoa fala, cara, eu quero experimentar o vegetarianismo, mas eu fico com medo de querer consumir tal coisa. Faz o seguinte, tira um dia. O dia pode fazer o que você quiser, certo? Porque, eu vou... Oi. Já que como tá dando mais de 1 hora, cara, a gente normalmente tá pensando em fazer por esse horário, assim, 1 hora e pouquinho. Aí a gente começa a dar uma abrida pro pessoal também que quiser compartilhar algo, coisa, tiver alguma dúvida agora também, para somar, assim, também do que faz de prática sustentável em casa ou alguma coisa. Legal. Eu acho que era legal, Andrei, você contar um pouco dos seus experimentos. Eu acho que é depois dessa parte, né, do Sim. Legal. Tá, aí a gente encerra. Já é no final, na verdade. Tá, beleza. Eu vou pular para lá e falar rapidinho, então. Tá. Bom, eu ia falar sobre como que é o meu processo de entender um pouco mais sobre de consumir menos, de usar menos, etc. Tá? Eu faço isso através da experimentação, certo? Nessa foto que tem aí, foi de uma viagem de bike que eu fiz, onde o que tem nessa mochila aqui, eu passei praticamente, todo o meu processo, eu passei praticamente 6 meses, onde tudo que eu tinha está nessa foto. Tá? A bicicleta, o sapato e essa mochila aqui. E quando eu cheguei em Campo Grande, eu cortei, eu deixei a barraca e a bicicleta. Tá? E fiquei só com a mochila. E o saco de dormir também, que está aqui embaixo. E eu fiquei só com essa mochila. Eu passei mais um período de alguns meses só com essa mochila aqui. Isso... mas como que chegam esses experimentos? Assim? Da onde eu vim de um hábito de consumo muito grande, de eu poder comprar tudo que eu quero, eu comprar tudo que eu quero. E aí, de repente, eu mudo de paradigma. Tá? Primeira coisa, para eu chegar no minimalismo, eu peguei tudo que eu tinha, todas as roupas que eu tinha, tudo que eu tinha, coloquei em caixas, como se eu fosse fazer uma mudança. Eu coloquei em caixas e coloquei em... por exemplo, eu peguei todos os talheres que eu tinha e desci para a última gaveta. E eu peguei todas as roupas que eu tinha, pus em malas e tudo e o restante em caixas. E aí eu comecei a viver. A minha única restrição era o seguinte: tudo que eu tirasse de uma caixa é porque significava alguma coisa para mim e ela não poderia voltar para a caixa. Então, se depois de 3 meses, tudo que eu não tivesse utilizado, é porque aquela coisa não significava nada para mim a ponto de eu tirar da caixa. Se eu posso viver 3 meses sem uma coisa, eu posso viver o resto da vida sem ela. E esse experimento me permitiu ver que eu estava cercado de coisas que eu não precisava. E aí me permitiu saber que aquelas coisas que eu estava cercado era porque eu comprava sem precisar. Chegou depois de 3 meses, eu peguei tudo que estava ali, eu nem olhei, eu dei. Tudo que estava guardado nas caixas, eu me desfiz, sem olhar.
que eu acho que foi o caminho que eu encontrei. Da mesma forma, eu também tive um outro experimento que eu fiz, também tentando entender minha relação com as coisas, que eu passei vários dias sem geladeira, tá? E, se eu não me engano, o total foram, acho que 19 dias sem geladeira. Aí, porque depois eu conheci a Cris, e a Cris ia lá em casa, ela foi lá em casa e aí eu decidi ligar a geladeira. Mas, enfim. E aí, mas como é que funciona, como funcionou esse sem geladeira? Com isso, sem esse recurso da geladeira, eu aprendi a porcionar. Eu aprendi a fazer as coisas na proporção certa para uma refeição. Ou eu aprendi a fazer as coisas, tipo, se eu quero comer em 2 refeições, eu fazia à noite e também comia no almoço, porque aí podia ficar fora da geladeira. Isso também me ensinou o que não era, porque muitas coisas, muito do desperdício vem da geladeira. Coisas que eu coloquei lá e que eu não sabia que eu esqueci na geladeira. E por fim, o último experimento foi o 30 dias com R$100 de custo total de alimentação e bebida, que no final eu gastei 99,12, né? O Ti lembra dele. Estava bem presente nessa época. E foi um experimento que eu entendi que se eu trocasse, que a troca que a gente faz é tempo por dinheiro. Que quando eu me dedico tempo na minha refeição, eu não preciso colocar tanto dinheiro na minha refeição. E foi um experimento muito intenso para mim, na verdade. Assim. Ele foi até dolorido em alguns aspectos. Eu questionei bastante coisa. Mas eu entendi que a troca quando eu ponho tempo, eu posso ter menos dinheiro. E esses 3 experimentos, essas 3 formas de conduzir a minha vida, me deram uma autonomia hoje assim, muito interessante. Eu gero pouco lixo, eu tenho necessidade de ter poucas posses, e isso, no final das contas, acabou diminuindo o que eu preciso do mundo, assim, o que eu preciso utilizar do mundo. Então, é isso. Gratidão aí pelo espaço e estou aberto a dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, contar experiências. Então tá aberto aí. Cara, gratidão. Essa foi muito legal e essas partes do experimento eu lembro muito bem, assim, de acompanhar, principalmente esse dos 30 dias com R$100. E a inspiração, até inclusive semana passada eu te pedi, eu falei, nossa, você tem o arquivo, né, desse experimento, porque agora nesse momento, né, de economia, onde está todo mundo precisando repensar os gastos, olhar melhor para isso, fazer um planejamento, eu falei, nossa, aquele experimento do André ia cair muito bem para esse momento, né, onde a gente está, né, pessoas, sei lá, autônomas assim, então, né, não estão mais, né, estão com o recurso financeiro limitado e agora a gente tem mais tempo, então a gente pode exatamente fazer isso, dedicar mais tempo em fazer a nossa própria comida, né? Então é muito bom assim, criar nisso. Pode crer, cara. Nossa, tem um monte de gente aqui. Agora que eu tô vendo quem tá, tô curioso. Cara, e então, dessa troca, eu acho que, assim, já que a gente está olhando muito, vendo vlog, consumindo conteúdo, vendo um monte de coisa assim, é legal pegar. É legal pegar isso mesmo, como é que fala? Pegar, tipo, blog de comida, tentar receita, sabe? Tentar fazer, porque é esse experimento do fazer, sabe? Que vai levar a gente para um outro lado, para um outro momento, assim. Tem alguém perguntando alguma coisa por texto? Porque eu não estou lendo o texto ainda. Não. Por enquanto não. Acho que o pessoal a Diana tinha compartilhado uma receita aqui também, e que era com casca de banana. Legal. A Isa, inclusive, aqui separou umas cascas de banana hoje para fazer também aqui. A gente vai. Então, essa casca de banana é muito boa. Aí fica incrivelmente.
Sim, ainda fazer o combo, né? Aquele tua vitamina do... Aquela tua vitamina com leite de coco lá, casca de banana, aí põe a casca de banana para o almoço. Ah, André, eu queria partilhar assim que eu gostei muito de ver essas ações práticas, assim, a essência do que você traz da criatividade, né? Dessas alternativas e dá vontade de escutar mais as suas histórias, assim, esse período que você ficou, o que aconteceu nesses 30 dias, como você conseguiu chegar, né? Então, o colocar em ação, assim, o que eu acho que vem muito dessa sua essência, assim, da prática, de botar, de fazer isso acontecer. Então, queria te agradecer muito por estar partilhando com a gente isso. Ah, valeu. Você inspira, assim, a realmente a gente a fazer, sabe? A ter uma atitude. Não, é engraçado, assim, cara, que hoje a minha companheira é uma pessoa que tem essa mesma energia de fazer, assim, tá ligado? Até teve um dia que eu trabalhei mais intenso aqui e ela tinha feito pão, conserva e um monte de coisa. O tempo que eu parei, assim, é uma pessoa que também faz bastante, testa, experimenta tudo. É muito legal. Então tá muito legal viver esse momento com esse compartilhamento, assim, com uma pessoa motivadaça para fazer esse tipo de coisa, assim, tá? Então as ações estão bem potencializadas. E ela me fiscaliza muito, assim, que eu chutaria o balde muito antes, saca? Aquele momento, assim, que eu chutaria o balde, eu também dou umas fiscalizadas nas expectativas de chutar o balde, assim. Eu acho que é isso, comprometimento também de querer fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso é bem válido. Aí. Gratidão demais, assim, por ter.